Santo está em nós. Não, não. Pelo contrário, porque o Santo nos foi dado, nós somos chamados à santidade. Boa noite, povo santo de Deus. Nós estamos iniciando mais um podcast Sede Santos, aqui na sede da Renovação Carismática Católica, aqui da cidade de Inhumas. E nós estamos aqui especialmente com nossos amigos. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre com cada um de vocês. Hoje mais um podcast Sede Santos. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham, a todos que estão chegando aí agora nas nossas redes sociais. Já aproveita, dá uma visitada lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, GO Ovelhas do Senhor, e na web rádio também. Hoje com a presença aqui ilustre, né? Do Padre Vilmar, diretamente do Primavera, né, Padre? Diretamente do Primavera. Boa noite, Padre. Boa noite a todos, vocês acompanhem pelas redes sociais. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Éder, boa noite também, Fernando, sonoplasta. Tem mais gente aqui, boa noite, Karine, boa noite ao rapaz que eu não sei o nome, ele também. Boa noite a vocês. Rodrigo Júnior, boa noite, Rodrigo Júnior. E boa noite também a todos, que com certeza, se não entrarem, ainda vão entrar, que são da paróquia Nossa Senhora Aparecida, nossa igreja matriz, Mãe Aparecida, no Conjunto Primavera. E mandando um abraço aí também para os nossos parceiros, né? Que é a Arte Telha e o Café do Vovô. Um abraço para vocês aí também. Vamos iniciar? Vamos lá, gente. Padre, a gente sempre inicia, né, o programa com os nossos convidados, Sim. Perguntando um pouco da história, da trajetória, né? E aí a gente queria saber também como é que o Padre Vilmar chegou aqui com o Padre Vilmar, né? O que aconteceu lá atrás? Qual foi o chamado? Porque muita gente fica esperando cair um raio do céu para ter certeza de que é a vocação, sim. Né? Mas conta um pouco pra gente como que aconteceu com o senhor. Tá bom. Se vocês importarem, a gente pode começar a fazer uma oração, sim? Pode. Pedir essa graça de Deus, né? Para esse momento. Vai estar com o Padre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, o glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto, depois de rezar a gente se sente confortável, né? Olha, primeiramente, parabéns pelo café. Que coisa gostosa. Café do vovô. Se vocês não se importarem, eu vou falando e tomando café. Está muito bom. À vontade. Então, Rodrigo, como tudo começou, né? Desde muito cedo eu venho de uma família tradicionalmente católica. Minha família é toda baiana, então assim, eu desconheço algum parente materno, paterno que não seja da Bahia, né? E é um povo assim de muita devoção. A realidade de onde vieram meus pais é um povo de muita devoção. E eles foram para Anápolis ainda muito jovem, aqui para Goiás, depois eles foram para Anápolis. E em Anápolis eu encontrei um modelo de igreja, não que a igreja tem que ter um modelo, mas eu encontrei para mim, né, um modelo da igreja que eu estava esperando para mexer na minha fé. Então, Anápolis, muito cedo eu fui coroinha. Lá se começava a ser coroinha com 9 anos de idade. Então, para ter ideia, com 8 anos de idade, o irmão Pedro, hoje era o padre Pedro, da Milícia da Imaculada, o padre Pedro, o irmão Pedro, ele foi até na casa dos meus pais, junto com a dona Maria do Rosário, já falecida, né? E ela foi lá para chamar meus irmãos para ser... Sempre tem o marido do Rosário no meio. Mas eu digo Maria do Rosário porque o nome dela nem é Maria do Rosário.
mas é porque ela que puxava os terços. Então, na minha cabeça sempre foi aquela, Maria do Rosário. Para falar da Maria, tinha que falar Maria do Rosário. E eu lembro que meus irmãos, então ela chegou lá com o irmão Pedro, ele era seminarista. Dona Maria, nós viemos aqui chamar, minha mãe também chama Maria, né? Os seus meninos para ser coroinha, o Lindomar e o Osmar. Eles já tinham mais de 10 anos, eu tinha 8 anos. E os dois saíram correndo, eu me lembro bem. Na minha cabeça sempre foi aquela, mas os dois saíram correndo, falando assim, não quero vestir saia não, essas coisas, né? E com mais ou menos ali uns 2 minutos de choro, birra, ele me aceitou, só porque eu não tinha a idade para começar. Então minha vida começou assim, a família católica dentro da igreja, e eu sempre fascinado com as coisas do céu, né? Olhar para o sacerdote, até hoje, às vezes por melhor ou pior que seja, o sacerdote na sua humanidade, mas até hoje eu olho para o sacerdote e encontro Cristo. Isso não mudou, né? No período do seminário, talvez eu senti um pouco de abalo, olhando quem é a realidade do sacerdócio, porque também é humano. Mas hoje, enquanto padre, não. Eu olho para o sacerdote, tem aquele mesmo olhar de criança, né? O olhar da santidade. O sacerdote tem que ser santo. Não for para ser santo, entendeu? Não vai para o seminário, não. Não vai para o seminário, não. A gente precisa de padres santos, né? Então, com isso, meu primo, ele foi para o seminário, foi para o convento franciscano. Frei Ednilson, está na Arquidiocese de Goiânia. Ele é o reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Aparecida de Goiânia. Inclusive, um dia chamei ele aqui, que vocês vão... um homem muito intelectual, o Frei Ednilson. E ele foi meu catequista. Quando ele foi para o seminário, eu senti muito. Mas ele tinha 15 anos, talvez, 16, eu tinha 9, 10 anos de idade. E queria ir para o seminário, mas eu ficava com medo de falar para minha mãe. O que eu vou falar para minha mãe? Vou para o seminário? Mudei para Goiânia, em 94, eu tinha ali 13, 14 anos de idade. E eu confesso que essa mudança para Goiânia foi muito boa, porque eu entendi que a igreja ela é muito mais do que aquilo que eu via na igreja de Anápolis, mas eu encontrei uma igreja chamada Igreja da Teologia da Libertação. E isso arrebentou com a minha fé, né? Porque por onde passa a Teologia da Libertação, passou o inferno ali, entendeu? E eu fui para uma paróquia que era totalmente da Teologia da Libertação. Então isso me fez, eu digo que é isso mesmo, porque eu vi de uma igreja que era muito tradicional em Anápolis. Em Anápolis nós íamos ali para o ginásio Carlos de Pina, onde tinha o encontrão da carismática. A gente andava quase 2 horas a pé para chegar lá no encontrão, e a gente ficava lá o dia inteiro no encontrão. Então era uma igreja muito tradicional e muito aberta na época, a renovação carismática católica. E era do Emanuel Pestana Filho, o bispo, né? Então cheguei aqui em Goiânia, na realidade, a Teologia da Libertação. A primeira vez eu cheguei no padre e falei para ele, padre, eu sou coroinha, acólito. Ele falou, não precisamos disso aqui não, a gente quer gente para luta, para o trabalho. Eu falei, luta? O que é isso? A igreja? Luta? Exército, vai alistar. Não, se a luta pelo menos valesse a pena, depois eu descobri que não vale, essa luta da Teologia da Libertação não vale a pena para ninguém. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual, E aí realmente foi uma luta para mim, porque a primeira missa, hoje eu posso falar muito tranquilo, mas a primeira missa que eu fui, como eu falei para o padre que eu queria trabalho na igreja, ele me deu uma peneira. Para mim é uma das piores imagens que tem, eu entrando na igreja com a peneira e a Bíblia dentro. Era o modo da Teologia da Libertação. Quando é o mês da Bíblia, fazer a... Não. Já é Começa lá, aleluia. E daí entrou uma senhora lá dançando, com as fitas nada assim, não sei o quê. E era para mim entrar assim, né? Também dançando. Eu morrendo de vergonha, falei, meu Deus, que ninguém me veja. Como é que ninguém vê? A igreja estava cheia, né? Então assim, fiquei uns 6 meses e deixei a igreja. Isso foi aos 14 anos, então fiquei até ali os 17 anos, sem pisar numa missa, sem pisar na igreja, né? Não queria muito. Isso tudo por causa da Teologia da Libertação. Foi uma influência muito negativa, porque
para um adolescente, a adolescência é a idade da confusão. Por isso que o adolescente tem que ser muito bem guiado. É uma idade onde que a gente tem que prestar muita atenção no que faz o adolescente, do jeito que ele está pensando, do jeito que ele está vendo a vida, quem são os formadores de opiniões para os adolescentes, porque é o tempo que ele tem uma das formações intelectuais que vai determinar a vida dele. É onde surge muita influência, né? Muitas influências. E quando eu vi renovação, olha, eu saí, renovação não, teologia. Eu saí de Goiânia e eu ia confessar em Nerópolis. Pegava um ônibus, ou então quando eu ia lá, Anápolis para confessar. Né? 13, 14 anos de idade, é claro. Eu acho que assim, a meninada hoje, 13 ou 14 anos, talvez tenha até um coeficiente intelectual muito maior do que eu tinha na época. Né? Eu não me achava tão inteligente, tão capacitado assim. Mas era isso, fiquei fora muito tempo. E eu digo que eu fui salvo pela renovação carismática. Né? Por quê? Teve um grupo de jovens chamado Juave, e de pessoas que vocês devem conhecer, porque eu vim ali da Jardim Nova Esperança, né? Então, ali nós temos o Valtuir e a Valsonir, né? E um dia, a partir de um amigo que participava do grupo, falou, olha, tem um grupo legal, bacana, e tem muita menina bonita. Eu falei, então vou no grupo, né? Eu gostei desse grupo, eu vou lá. Olha o convite. E eu fui para esse grupo de jovens. E dizia eu tocava violão, né? Mas não fazia muita coisa não, só barulho mesmo. E precisava de alguém para tocar no grupo. E eu falei, beleza, vamos lá então. Na verdade eu queria aproveitar, porque lá tinha bateria, tinha som e tal. Então, depois que terminava o grupo, ficava eu mais uns dois lá, a gente ia tocar rock, Raul Seixas, Paralamas, tal coisa, né? Guns N' Roses, a gente ia tocar rock depois do grupo. Mas aí eu fiz um encontro muito bonito com Jesus. Eu digo que foi um reencontro, né? Eu já encontrei com Jesus no meu batismo, já encontrei com Jesus em tantos momentos da minha vida. Foi um grande reencontro. E desde sempre, até afastado da igreja, eu tinha um desejo de ser padre. Desde sempre. Era um desejo, mas eu corria desse objetivo de Deus em minha vida. Então, aí eu passei, a gente tocava na renovação carismática, a gente tocava em outros encontros da igreja, formamos o Ministério de Música, que era o Ministério do Juave, e aí vieram alguns rebanhões, nós fomos tocar também em alguns rebanhões. Então o senhor já tocou em rebanhão? Já toquei em rebanhão já. Na verdade tinha um monte de instrumento, eu ficava fingindo, porque eu não sei tocar nada, né? Então foi isso, né? Mas não foi muito rebanhão, então tocamos nos dois no máximo, né? Nos dois rebanhões. Isso ali em 1997, 98. No né? ano que eu estava entrando na renovação. Então, também, né? No ano que eu conheci a renovação. E por mais que às vezes a gente levanta muitas críticas aos padres, mas eu sou muito grato ao padre Marcelo Rossi, porque foi naquele momento, aquele envolvimento dele, que ele mostrou uma igreja em saída. E para um jovem, principalmente naquela situação que eu já tinha vivenciado de teologia da libertação, apresenta um Deus que é alegria, apresenta um Deus que é amor, apresenta um Deus que é louvor, apresenta um Deus que não quer que eu fique pegando a enxada o tempo todo, invadindo terra, né? Apresenta um Deus vivo, um Deus presente. Mas aquilo é apaixonante, né? É apaixonante. Então eu falei, opa, vou ficar por aqui. É como se diz, né? É um padre que foi muito criticado, mas que transformou a vida de muita gente. Sim, inclusive eu já o critiquei em alguns momentos, né? Mas depois, sabe, acho que o papel da humildade no ser humano, ele faz parte da nossa liberdade em Deus. É o papel de você falar assim, olha, eu critiquei, posso ter até acertado na minha crítica, mas critiquei do jeito errado, né? Porque hoje, entre as críticas antes de ser padre, claro, entre as críticas que eu fiz e o bem que ele fez na minha vida, o bem que ele fez na minha vida supera essas críticas, supera. Pois bem, no grupo de jovens eu conheci uma pessoa maravilhosa, não vou colocar nomes, né, em respeito à pessoa, apesar de ter uma amizade muito grande com ela, com a família, né? Mas eu conheci uma pessoa maravilhosa. E pessoas maravilhosas a gente quer do nosso lado, ou para o amigo, ou um diretor espiritual. Nós queremos pessoas maravilhosas ao nosso lado. Os santos sempre tinham pessoas maravilhosas perto deles, né?
Só que essa pessoa foi tão maravilhosa que se tornou minha noiva nesse percurso. Acho que ela ultrapassou o limite do maravilhosa. Um pouquinho de café. Então, isso, estava com 18 anos, conheci ela, nós tínhamos e o grupo de jovens foi crescendo, e nós criamos um grupo de teatro chamado Arte e Vida, e o Francisco Filho, ele participava de aulas de teatro, então ele tinha uma dinâmica muito bacana. Nós começamos a fazer apresentações na igreja, depois começamos a ir para outros lugares também, e em uma das apresentações eu conheci essa pessoa, que foi maravilhosa. E essa pessoa, depois namoramos, ficamos noivos. Quase casou. Essa é a questão. Quase casou, mas na minha cabeça, ser padre. Ser padre. Ser padre. Falava maior. Tem Falava maior. Que sempre bate ali, né? Tem. Eu digo que parece que Jesus não tem muita dó da gente, sabe? Ele vem com tudo e te derruba. E você levanta e fala assim, tá, só me derrubou, mas não estou nem não, eu vou seguir em frente. E não percebe que aquela queda era um momento que a graça estava chegando por discernimento da vocação. A vocação o quê? A vocação é chamar de Deus para a felicidade, para a santidade. É o jeito que Deus escolheu para que eu possa ser feliz de forma autêntica e que eu possa alcançar a felicidade verdadeira, né? Quer dizer, se eu, Padre Vilmar, tivesse casado, não significa que eu não seria feliz ou não seria santo, mas significa que, na proposta de Deus, eu faria para o mundo algo melhor e também para a minha santidade, o que não significa que o matrimônio seria ruim, né? Encurtando a história, senão só a minha história vocacional seria aqui uma noite inteira, tá? Mas vou encurtar ela para vocês, então. Depois finalizei o noivado. Em 2004, o meu primo, ele ordenou padre. E aí foi muito forte para mim, a ordenação dele. Porque eu vi que ele tinha alcançado aquilo que ele tinha almejado. Eu não entendia muito bem o que eu acabei de falar agora, né? Da felicidade, da santidade. Era um projeto de vida para mim. Então eu mandei cartas para os salesianos em BH. Eles me responderam, fizemos alguns testes vocacionais ainda à distância, e eu fui chamado para ser seminarista em Belo Horizonte. E eles estão esperando a minha carta até hoje, de retorno. Porque assim, eu estava na faculdade de administração, estava finalizando a administração, estava num trabalho bom, eu gostava do que eu fazia, financeiramente era muito bom. E assim, eu conversava com as pessoas, falava, não... olha, você tem que namorar. Minha mãe mesmo fala, não, você tem que namorar, você tem que ter filhos, você tem que tal coisa, você tem que dar um neto para mim e tudo mais. E aí, não tem nenhum. Não, deu um punhado de neto para ela pela grande família, né? Mas os outros irmãos não teve nenhum ainda. Rezemos em Deus, né, que em breve eu possa ser tio, ela possa ser avó e meu pai avô também. Tem quantos irmãos? Dois irmãos. Então, em 2004 foi um ano muito forte para mim. E eu tomei uma decisão de vida. Eu falei, não vou deixar esse negócio de ser padre de lado, vou seguir minha vida. Mudei de cidade, fui para Itumbiara. Comecei a trabalhar mais na área empresarial, consultoria. Abrimos algumas empresas, formamos um grupo empresarial. Inclusive aqui em Umas tinha um polo dessa empresa nossa também. E resolvi ficar noivo de novo, né? Porque assim, você quer casar, né? Você fala, não, vou casar, vou largar de mão desse negócio, né? Porque você encontra pessoas maravilhosas pelo caminho que dá para levar isso também. Quando eu estava com 29 anos de idade, eu estava assim, praticamente eu tinha conseguido muitas coisas do que era o meu projeto de vida. Muitas coisas. Então... já estava organizado o casamento com a pessoa, a gente estava muito próximo assim no que a gente pensava para a vida. Só que de vez em quando ela falava assim, olha, mas você quer ser padre? Você vive falando e tal. Eu falei, não, quer ser diácono permanente, porque eu caso contigo e resolvo o problema. Eu queria passar a perna no Espírito Santo. Não, a gente casa,
Eu olhei, já com 35 anos de idade, tal, tem que ter no mínimo 5 anos de casado. Eu falei, não, tá beleza. Eu estou com 28 ou 29, não me recordo. Então tá tranquilo, vai dar certinho. Né? Nisso, eu conversei com, até então, o que iria ser meu sogro, né? E eu falei para ele, olha, eu tenho um desejo de ser padre, mas aí, eu não sei, eu tenho medo de falar isso para sua filha. Ele falou assim, Vilmar, tá na cara que você quer ser padre. Ele começou a falar, segunda-feira você vai na missa na Nossa Senhora da Abadia. Terça-feira você vai na São Sebastião, tudo em Tumbiara. Quarta-feira você vai na Matriz, porque a missa era do bispo na quarta-feira. Quinta-feira você vai para a novena de Santo Expedito, que é lá na Cristo do Rei. Sexta, eu viajava no final de semana para as consultorias, né? Então, sexta, sábado e domingo você viaja, mas minha filha já falou que toda vez que você chega na cidade, a primeira coisa que você procura é uma igreja. Ué. E aí, eu pedi muito a Deus, falei, olha, Senhor, manda aí para mim manda luz para mim, porque tá difícil. Conquistei o que eu queria, né? Mas tá difícil. E aí, eu sempre fui assim, noturno, né? Eu tenho insônia espiritual, então eu sou muito noturno. E eram umas 3 horas da manhã, eu tive um desejo, assim, falei, eu vou procurar esse negócio de vocação. Né? Digitei lá, vocação. Apareceu um monte de coisa, muito trem esquisito, E apareceu um padre, e eu digo que esse padre, ele fez um reviravolta na minha vida. Um reviravolta. Apareceu um padre estranho. E esse padre falava coisas estranhas. E a hora que eu ouvi esse padre, eu falei, não é possível, esse padre está zombando de Deus. Primeira pregação que eu ouvi desse padre, ele falava de papel higiênico. Já sei até quem é. E eu olhei e falei, é um absurdo. Porque eu vim de igreja tradicional. Como é que pode um padre brincar na hora da... Olha, você já viu no Missa Minha, agora já sabe que... Eu falei assim, como é que pode um padre brincar com papel higiênico? Isso é homilia. Né? Eu fiquei nervoso, mas eu queria continuar assistindo, porque no fundo achei engraçado. Né? Eu vou ver o próximo. E uma das palestras dele me arrebentou, da pregação. Eu amanheci ouvindo as pregações dele. Para mim não precisava de mais nada, era ouvir a pregação dele. Né? Que lugar Deus... arrepiei. Que lugar Deus ocupa na sua vida. Aí me arrebentou. O meu dia é o Padre Léo. Meu dia já não prestou. E minha ex-companheira falava, mas o que foi? O que aconteceu? Você ficou a noite toda acordado? Foi, a noite toda acordado e tal. Mas eu ficava a noite toda acordado porque eu trabalhava nos projetos, respondia clientes, era tudo por e-mail, você não tinha um WhatsApp, essas coisas, respondia os clientes, tudo. Preparava as viagens, olhava as passagens mais baratas, era isso que eu ficava fazendo na madrugada, né? Descansava um pouquinho durante o dia e continuava. Mas o dia foi péssimo, o dia foi ruim. Eu não me encontrava mais assim naquilo, perdeu a graça. E olha que eu sou da área empresarial, e eu amo a área empresarial hoje, né? Mas perdeu a graça. Eu não consigo, não tinha mais química entre eu e a empresa. E aí, à noite, eu tive um sonho. Aí, agora sim, a parte do sonho, acredite quem quiser. Eu acredito, né? Mas acredito quem quiser. Eu tive um sonho. E nesse sonho, um homem, um padre, com um rosto, com muita luz o rosto dele, não dá para ver o rosto dele. E uma roupa branca, um padre belíssimo, 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 né? É o sacerdote, é o supro, o maior sacerdote que tem, né? O verdadeiro e grande sacerdote. Ele colocou a Eucaristia na minha mão. Como eu estava numa vida de pecado, né? A Eucaristia na hora queimou minha mão, começou a pegar fogo no sonho. E aí, eu digo pecado por quê? Porque eu e a pessoa, a gente já morava junto quase 3 anos, né? Novidade para muita gente, inclusive, né? Então, quando eu acordei na madrugada, na verdade ela me acordou, falou assim, você está tendo um pesadelo e tal? E eu disse, não
não sei, sabe aquela coisa, você acorda, a gente é meio bobo, né? Você acorda mais bobo ainda. Eu falo, agora acredite quem quiser. Eu acredito porque eu vivenciei, ela também porque ela viu. Eu falei assim, minha mão está pegando fogo. E aí, na verdade, eu acordei segundo ela dizendo assim, está pegando fogo, está pegando fogo. E aí, quando eu mostrei a mão, estava a marca de uma Eucaristia vermelhinha na minha mão. Ficou o dia inteirinho, essa marca vermelha. Ali eu não tive dúvida. A gente resolveu ter uma vida na castidade, e daí foram mais ou menos uns 3 meses, e a minha decisão de procurar a igreja. Agora a questão era, quem iria aceitar alguém com meu histórico? Porque a meninada entra no seminário com 18 anos de idade, 19, sem uma experiência de vida, sem praticamente experiência conjugal, né? Então assim, eu tinha namorado bastante, eu tinha vivenciado muitas coisas, né? Empresariais, eu tinha uma vida muito autônoma, já namorava com a minha família, já fazia talvez uns 3 ou 4 anos, né? Então assim, que seminário? E aí eu comecei a ser dispensado dos encontros vocacionais. Então, eu chegava para conversar com a pessoa, eu contava a minha história, eu falei, eu não posso mentir a minha história, né? E olha que eu estou colocando vocês aqui, talvez 20% de toda a história. E já está quase o programa inteiro. E eu não deixo ninguém falar, e só eu falo. Então, eu comecei a ser, sim, recusado. E eu entendo, eu me recusaria. Tá? No pensamento vocacional do propósito, eu me recusaria, se eu fosse o agente vocacional. Então, eu procurei... não vou falar com as congregações, não, mas eu procurei umas 4 congregações. Uma me aceitou. Ainda fez a proposta para mim. Um pouquinho de café. Tá, o café do vovô é bom, viu? Olha, não é o único, mas é o melhor. Muito bom. Mas eu acho que isso que o senhor está falando é uma luz, assim, sabe? E que bom que o senhor está falando isso. Porque eu vejo que muita gente deixa de lado, às vezes, essa questão da vocação, porque pensa assim, às vezes já chegou numa idade e aí não consegue e está batendo a cabeça e está sofrendo, e às vezes fica sem dormir, não sabe o que fazer, e às vezes justamente porque não tem coragem de levar à frente, porque justamente pensa isso, quem vai me aceitar? Né? E, tipo, como que eu vou calçar a minha cara e vou chegar lá agora sabendo de toda essa história? E tem muita gente assim, a gente pensa às vezes que não, mas tem muita gente assim, né? Porque quando a gente realmente quer assumir, né, a vocação, tanto pra gente, eu, né, como sou casado, matrimônio, né, matrimônio, e quando eu também aprendi, bati muito a cabeça, quebrei muita cara também, quando eu aprendi também a dar valor no sacramento, quando eu entendi, porque eu casei sem saber o que era o sacramento, mas quando eu entendi o que era o sacramento, eu justamente lembrei disso agora, quando a gente vê essa beleza, né, e aí dá aquele clique, a gente fala, não, eu tenho que, então que bom que o senhor está falando isso. E falar em sacramento do matrimônio, eu acho que é ela que participou aqui, viu, Rodrigo? José Luiz Gratão, Neto Gratão. Diz o seguinte, então é ela. É ela, a esposa. Isso. Ela diz o seguinte, Padre, ouvi-lo nos enche de esperança diante das difíceis realidades das nossas paróquias, onde o errado virou certo e buscar o certo é errado, é fanatismo. A Márcia Faciroli também está participando, mandando boa noite. Boa noite, e aproveitar para mandar um abraço para todos que nos estão acompanhando através do YouTube e da web rádio, né? RCC Região Jericó. Amém. Então finaliza a história. Quantas congregações eu fui procurando e uma falou assim, olha, eu consigo fazer você padre daqui 5 anos. Eu gostei. Falei, bom, estou com 30 eu acho que estava. Ela
Falei, gostei, 5 anos, né? Fiquei sabendo que estuda. Meu primo estudou 14 anos, é um franciscano. Fiquei sabendo que na Arquidiocese de Goiânia era 9. Falei, 5 anos, tá bom. E falei com o bispo de Anápolis, e o bispo de Anápolis me aceitou. Mas eu teria que fazer, lá são 8 anos. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Só que ele disse, como você já está há muito tempo em Goiânia, procure o Dom Washington. Eu sei que é vergonhoso isso, mas eu nem sabia quem era Dom Washington. Eu nem sabia quem era Dom Washington. Nem tinha ouvido falar em Dom Washington. Procurei Dom Washington, mas a agenda do Dom Washington sempre foi uma coisa cheia. E esqueci o nome deles agora, enfim, o grupo vocacional de Goiânia, a pastoral vocacional de Goiânia também já tinha me despachado aqui da Arquidiocese. Não dá, porque a história é muito complicada, tal, você vai entrar, os meninos são muito novos, enfim. E Deus me colocou diante de um grande homem. Um dia, eu já tinha desistido, tinha começado novamente com a empresa, em Goiânia mesmo, né? Falei, vou tocar a vida. E recebi uma ligação da Cúria dizendo assim, Dom Valdemar quer falar contigo. E eu conversei com o Dom Valdemar e ficou me ouvindo, igual vocês aqui, ele ficou 2 horas me ouvindo. E quando eu terminei de falar, ele falou assim, conta mais da sua vida. Eu falei, Dom, mas conta mais, Gilmar. Então, vamos lá, continuei contando, né? Acho que ele percebeu que eu tinha muita coisa para contar. Ele é bom para ouvir. Muito bom. Isso foi em outubro. Quando foi em novembro, eu voltei lá. Aí foi 2 horas ouvindo ele. Ele é bom para ouvir, mas a gente não sou muito bom para ouvir não. Que ele falava e eu ia forçando assim para ficar acordado. Porque a fala dele é muito mansa, né? De Dom Valdemar, né? E em dezembro eu me recordo bem, era mais ou menos assim no dia 27, 28 de dezembro. Dom Valdemar falou assim, isso foi em 2010. Dom Valdemar falou assim, Vilmar, você vai cometer a maior loucura da sua vida. Você foi aceito no seminário. Vai lá agora. Né? Vou me segurar aqui porque a cena foi tão bonita no dia que toda vez que eu lembro, causa emoção, porque eu fui confirmado pelo bispo, entendeu? Eu fui confirmado como sucessor dos apóstolos. Então, não era mais eu que estava só buscando. A igreja me acolheu naquele momento. E ele falou assim, no dia 6 de fevereiro, eu quero ver você no seminário. E se eu ver você, eu vou te falar, parabéns pela loucura. Conversei com meus pais, é claro, choro, não sei o que deles, tal, né? Deixar tudo. E o dia que eu cheguei no seminário, dia 6 de fevereiro, com a minha malinha, os 2 livros que eu pensava que ia me fazer intelectual, com aqueles 2 livros que eu levei para ler, fui recebido por Dom Valdemar. Ele me deu um abraço e falou assim, você cometeu a maior loucura da sua vida. E aí a fala dele foi desanimadora. Você vai ser o padre por ano de 2020. Aí eu comecei a fazer cálculo, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meu Deus do céu. Passou 10. 2020, padre 2020. Mas foi isso, essa história vocacional. Entrei no seminário, tive uma crise no começo. Depois... Que é normal. Que é normal, não, a crise ela favorece. Toda crise ela nos favorece. A crise que o Brasil está vivendo hoje, ou muda o povo, né, ou nos faz ficar pior. A crise é importante por isso, a crise mexe. E a crise minha no seminário foi uma coisa tranquila, eu tinha 2 bons diretores espirituais no seminário, Padre Vicente de Brasília e Dom Lino, Dom Monsenhor Lino, né? Também do seminário, então foi muito tranquilo, fui ordenado, sou um padre feliz, amo aquilo que eu faço. Tá bom, foi. E você ordenou em 2020? Eu ordenei diácono em fevereiro de 2018 e padre em dezembro, 7 de dezembro de 2019. A profecia dele errou por pouco. E assumi
A primeira paróquia, foram 16 igrejas, eu assumi no dia 13 de dezembro. Foi quando eu assumi a primeira paróquia. E engraçado, quando eu conheci o senhor, eu achei que o senhor era padre de muito tempo. Todos acham, por causa do cabelo branco. Ele falando assim, não, mas não. Por causa dos cabelos brancos, é isso. Ele contando a história agora, eu fiquei surpreso também, porque eu nunca imaginei, nunca. Mas acho que o bacana, sabe, quando vocês olharem o padre, às vezes olha assim, o padre tem um ano, igual o padre Manuel, o padre Valdeir, o padre Magno. Eles estão agora estão completando 2 meses de padre, foi a última ordenação da arquidiocese. Acho que o bacana, a gente olhar o padre não é pelo tempo de ordenação dele, pelo tempo da história dele, de forma especial, dos encontros vocacionais ao seminário. Então você vai ver uma pessoa que na verdade está ali 10 anos, porque encontro vocacional é 1 ano. O meu foi mais curto, foi só 3 meses, né, porque foi direto com o bispo, meus encontros vocacionais. Mas olhar para ele como aquela pessoa que ele já está sendo preparado há 9, 10 anos. Né? Então, Por isso que a gente acha que que tem mais tempo. E pela graça, né, e pela misericórdia de Deus, alcançar, porque eu creio que é difícil, né, igual, eu acho que quando você falou da crise, eu acho que a crise, essa crise existencial, vamos dizer assim, eu acho que é bom que ela até traz um pouco para a realidade, né? Porque a gente, quando chega em algo, a gente chega muito empolgado. Demais, Rodrigo. Eu chego, eu imagino, né? Não sei, eu tenho vontade, assim, né? Não sei, de ser diácono. ser padre você não pode mais não. Não, eu falo pra minha esposa que se acontecer alguma coisa que eu não quero que aconteça, eu acho que eu vou ser padre. Eu não vou casar de novo, né? Porque eu acho que quando a gente encontra alguém que vive as mesmas ideias, e vai ser difícil encontrar de novo, porque assim, eu e minha esposa, a gente tem muito uma ideia, busca muito as mesmas coisas, assim, né? Então assim, muita gente fala assim, caramba, como é que você tem 7 filhos? Eu tenho 5 filhos, a gente teve 6, perdeu 1. Né? Então, vocês têm 6 filhos, um na graça de Deus. Na graça de Deus. E aí, eu falo, isso só é possível porque a gente tem os mesmos pensamentos, os mesmos sonhos e busca os mesmos ideais. E busca vivenciar isso. Né? Então, eu vejo que é muito bom quando a gente pode, né, vivenciar isso. Eu não sei se, igual eu tenho esse sonho. Né? O primeiro sonho esse ainda é de ser ministro da palavra, ministro da Eucaristia. Eu ia realizar esse sonho, fiz a formação, fiz tudo, só que quando eu estava no Mato Grosso do Sul, e aí o meu querido padre Eurico, te amo, padre Eurico, ele não quis me dar o envio para cá. E aí, tipo, né, foi uma... Já que você vai embora, lá eu não deixo de servir também não. Não, mas ele disse assim, quando você voltar para o Mato Grosso do Sul, eu te dou o envio no mesmo dia. Sim. De você aqui e tal. Mas eu entendo que ele também, porque foi uma coisa que foi muito rápida até para mim. A gente decidiu mudar assim. Né? Foi muito rápido, assim. Então, assim, eu vejo que não era para ser também. Tudo no tempo de Deus. Né? A mesma coisa com o Senhor. Aquele propósito, por mais... Ali a gente vê também que pode ter sido que a gente tem um apego. Né? A gente fica, né, com esse apego. O Humberto, que era amigo nosso, que faleceu, ele também foi para o seminário, ele teve uma vida. E eu sempre brincava com ele, Padre Humberto, né? E ele ficava bravo comigo. E acabou que ele foi na jornada da juventude, e lá ele falou, não, eu vou para o seminário, já estava velho, já assim, mais velho, trabalhando tudo. Só que ele não conseguiu, veio a pandemia aí, né? E ele não conseguiu, mas eu vejo que essa questão dos apegos, às vezes, elas nos barram muito. Né? Igual quando eu vejo o senhor falando assim, eu tive empresa, eu tive carro, às vezes isso foi deixando que o tempo passasse e aí o senhor foi... Eu digo assim, Rodrigo,
Por isso que eu brinquei de vez em quando que Deus dá uma pancada na gente, né? Mas a gente precisa dessas pancadas de vez em quando. Porque de fato eu era muito materialista. E meus sonhos eram praticamente quase todos materiais. Eu acho que nunca foi uma pessoa tão ruim, não, né? Mas assim, era muito material. E como eu comentei, no dia do sonho, aquele dia tudo ficou sem graça. Um carro ficou sem graça, a empresa sem graça. Saber que eu podia... Às vezes eu ia viajar, chegava no final de semana, e eu falava com minhas companheiras assim, não vamos para onde? Ela, não, vamos entrar no carro. Eu saía, ia. Sábado, domingo, segunda-feira, quando não tinha consultoria para fazer, algumas aulas que a gente ministrava também de administração, quando não tinha, a gente ia fazer isso. Mas o dia que... Por isso que é bom, né? Louvado seja Deus pelas pancadas que a gente recebe. Quando eu digo pancadas, é uma forma mais popular de dizer a graça de Deus que nos alcança. Porque eu tive que perder eu tive que entender que existe alguma coisa que tinha muito mais sentido na minha vida do que tudo aquilo que eu já tinha, graças ao próprio Deus, conquistado. E eu poderia naquele dia também tomar uma decisão, falar, não, é isso que Deus quer, mas eu entendi, mas vou tocar a minha vida. E Deus me dá essa liberdade também. Mas responder a Deus, eu digo, olha, não tem nada melhor do que quando, com a igreja, nós conseguimos discernir a vontade de Deus na nossa vida. Você é feliz, não tem o que falar. É feliz, se torna a pessoa feliz. E a gente poder viver isso é a alegria, né, total, a gente poder buscar realmente aquilo que... Eu quando eu vejo, né, pessoas, eu não consigo dar... Eu tento entender muito, né? As pessoas que vão na igreja, mas não têm essa experiência de encontrar Deus verdadeiramente e querer viver o propósito para aquilo que foi criado, né? Que é servir, amar e adorar a Deus. E aí as pessoas vão, e aí eu brinco, eu tenho alguns amigos meus que eu brinco assim, a segunda-feira sempre chega, né? A segunda-feira sempre chega. Por quê? Porque não tem essa experiência de encontrar Deus, de viver ordenadamente, né? De poder vivenciar isso. E tem em todos os lugares, né? A gente tem na família, nos amigos, mas é difícil a gente tentar entender, né? Porque a gente queria muito que as pessoas compreendessem que Deus é maior que tudo e que Ele vai realmente te dar felicidade. Por mais que você vai passar por dificuldade, por mais que você vai trilhar um caminho de cruz mesmo, mas com Ele não vai existir o peso da cruz, porque Ele vai te ajudar a carregar essa cruz. Então, eu não consigo entender. O senhor consegue entender o que passa na cabeça das pessoas, Fábio? Olha, o que passa na cabeça não. É aquela pergunta do... Não, é porque assim... Passa na cabeça. Como vai dizer Santo Tomás de Aquino, né? A consciência é algo onde somente Deus consegue penetrar, né? Então é difícil saber o que passa. Mas a gente consegue fazer uma análise, né? Um diagnóstico de algumas situações. Talvez a grande dificuldade do ser humano de todas as épocas é se preparar para as grandes batalhas, porque nós não acreditamos que nós vamos passar por elas. A cruz, carregar a cruz é uma grande batalha. Nós temos que de fato ser um exército de Deus, né? Só que quando eu vou dizer as pessoas, não significa que nós não façamos isso, tá? Porque parecer que é um juízo de valores, eu vou dizer que os outros fazem, nós aqui somos santos. Não, vocês são, eu não sou, mas acredito que vocês sejam, tá? O que acontece? Pela dificuldade que tem de encarar a vida e perceber que nós vamos sim viver aquilo que São Paulo fala, a grande batalha espiritual, né? Ou que a gente acaba vendo também em Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Isaías. Nós vivemos uma grande batalha, sim, e nós vamos continuar vivendo essa batalha até o último dia da nossa vida. Mas quando eu não compreendo por que eu estou lutando, qual é o objetivo dessa luta nossa? Pelo que eu percebi aqui, vocês já compreendem. Nós queremos o céu, nosso lugar é o céu, né? Não é que nós temos medo do inferno. Não, sinceramente, eu nem estou preocupado com o inferno. Ele existe, mas deixa o inferno para lá. O demônio toma conta, né, dele. Eu estou preocupado com o céu, quero o céu. Então,
A grande dificuldade é porque no mundo muito materialista, no mundo muito hedonista, o grande objetivo das pessoas é querer somente o material, é querer um prazer, é querer algo. E aí Deus é apenas uma conveniência que quando eu preciso dele, aí eu tirei ele da caixinha. Então essa é a questão. Eu não consigo ler a mente das pessoas, né? Não tem ainda um padre dinal, coisa assim parecida, não consigo. Mas essa é a realidade que eu vejo. Quando eu digo assim, o que se passa na cabeça é porque a gente realmente tem hora que o padre fica pensando, sabe, o que esse cara está pensando? Mas a pessoa olha para você, Rodrigo, e fala assim, o que esse cara está pensando? Entendeu? Eu sei, é recíproco, né? E engraçado assim, a nossa geração, a gente viu uma geração que Deus mandou santos para nós. A gente viu João Paulo II, nós, como se diz, viu João Paulo II, Padre Léo mesmo que, como se diz, transformou sua vida. Monsenhor Jonas é um santo, não tem que discutir. Então, assim, tem muitos problemas no mundo, mas Deus está mandando os seus servos. Só que aí, Éder, acho que é importante, desculpa te cortar, o programa é de vocês. Aí quando cortar, vocês fazem assim pra mim, ó, faz assim para. Mas é que assim, nós percebemos que o que é que marcou, qual foi a grande marca dos santos? Os santos lutaram. Essa é a grande marca, né? Então nós percebemos, São João Paulo II. São João Paulo II lutou, entre tantas coisas, ele lutou por uma igreja liturgicamente correta, porque liturgia é canal de salvação. Ele lutou contra o comunismo, uma luta pessoal e uma luta de fé. Ele lutou a favor dos jovens, ele lutou a favor da família. Em 1981 e contra a teologia da libertação. Né? Não, e contra a teologia da libertação, até porque ele mandou 1980 alguma coisa, 1984 talvez ali, ele manda aqui para a América Latina o grande Bento XVI. Né? E aquela cena famosa. Desculpa, sim, tem isso também. O pessoal não está vendo, mas ele colocou o dedo, né? Aquilo ali, eu diria que ele colocou o dedo na ferida, porque doeu para muita gente. Então assim, os santos lutaram. Nós temos aí um Padre Pio. Padre Pio falando que ele lutou contra o demônio. Numa época em que estava... Porque assim, se o iluminismo começou lá no século XVI, talvez, né? Ele nunca sabe quando começou verdadeiramente essas coisas, né? Mas ele trouxe ali muitas outras coisas para a nossa época que acabou querendo tirar a existência de Deus. Como dizia Nietzsche, né? Matei Deus. Aí depois eu vou explicar, não, vocês mataram Deus. Eu só dei as ferramentas, né? Os instrumentos. Então acontece, num pensamento que já não se fala mais do demônio, do inferno, da existência do inferno, e São Padre Pio, ele sentia a surra do demônio nele e as brigas dele com o demônio. E para mostrar para as pessoas, o bicho nojento existe sim, e é nojento, é sem vergonha, é safado, é pilantra, é picareta, qualquer nome ruim que você quiser dar para ele, fica livre, né? Como o padre Gostei disso. Você quase ninguém ouviu. Olha, se tu dissesse flamenguista, eu ia embora agora, viu? E aí nós olhamos a Beata Chiara Lúcia também, sabe? Beato Carla Cutis. Só que eu fico olhando para o século XVI, vai me dar uma vergonha. Olha só, eu vou lembrar só alguns santos do século XVI. Santo Inácio de Loyola. Não vou falar da vida de cada um não, mas vamos lá. Santo Inácio de Loyola. São Francisco Xavier. Tem um que é pouco conhecido, mas deveria ser melhor lembrado, que é o Beato Fabro, que é do mesmo grupo de São Francisco Xavier e de Santo Inácio de Loyola. O Beato Fabro, ele foi o formador de São Pedro Canísio. São Pedro Canísio, ele é um dos doutores da igreja. E foi ele que, no local chamado Colônia, ali, Holanda, Alemanha talvez,
como ele é da época do período luterano, né, que tem que deixar claro que o período luterano não significa o período protestante, tá? São coisas meio diferentes, mas era um período onde que muitos passaram para as ideologias de Lutero, né? Em uma única fala, numa tarde, num debate com um luterano, ele conseguiu trazer de volta para a igreja mais de 3.000 pessoas. Vai falar com... Vou chamar ele de cara para deixar mais próximo da gente, apesar que eu trato o santo com muito, né? Vai falar com um cara desse, não foi um grande soldado de Deus, né? Ele trouxe bispo, freiras e padres que já estavam ali meio que coisados com as freiras. Porque Lutero chegou e falou, não, tudo pode, né? Só a palavra, deixa a palavra. Siga a palavra, o resto pode. Então, aí você pega também São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Precisa falar, dá uma vergonha, porque nós temos grandes santos, é verdade, né? E são grandes santos realmente. Mas eu pergunto, essa nossa geração agora, que tipo de santos? Anitta? Meu Deus. Não, porque... Não, mas deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. Porque ela foi considerada dias atrás o modelo, a referência do brasileiro. Eu me sinto ofendido. Não, sim, mas hoje em dia, padre, a gente tem o homem mais bonito do Brasil. Que a mulher? É Tammy Gretchen. Então. A mulher mais bonita que é Pablo Vittar. Que é Então, Como assim? E o político mais honesto do Brasil foi preso. Mas então assim, essa é a forma de dizer para você o seguinte, que tipo de santidade a gente está criando agora? Eu costumo falar na paróquia que nós somos com o modelo de uma geração Nutella. Sim. Tem medo de lutar, tem medo de pegar o rosário, tem medo de rezar, parece ter medo de ir para adoração, tem medo de gritar para o mundo, eu sou católico, porque você vai ser esculachado. Cara, seja esculachado, fera. Fera, seja esculachado, seja careta, não tem problema. Seja careta, mas seja de Deus. Nós vamos lá, a vida dos grandes santos. Então eu falo, é claro, hoje eu digo que tem pessoas que são grandes santos, Monsenhor José Bíblios, mas eu estou fazendo aqui uma analogia dos santos do século XVI, pelas lutas que eles tiveram e dessa nova geração. Quais são os santos? O santo é a resposta de cada época. Aí, se a gente buscar estudar e conhecer essa história, Santa Teresa d'Ávila, quando eu fui ler o livro do Castelo Interior, eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não vou pro céu. Misericórdia. Onde é que eu tô? Sabe, não, traz uma realidade, né? Eu assisti, quem não assistiu ainda, Santo Inácio de Loyola, eu assisti o filme dele tem pouco tempo. Nossa, eu falei, caramba, o cara Belíssimo. ficou ali sem nada para poder identificar o que era a voz de Deus e o que era a voz dele mesmo e do inimigo, para, sabe, saber diferenciar. E a gente não consegue silenciar para rezar um rosário. Rodrigo, mas essa é a grande luta. Foi uma coisa, assim, eu vou ser redundante, tá? Você falou algo perfeitamente perfeito. Jesus fala, né, que para seguir ele, o primeiro passo, renuncia a si mesmo. Santo Inácio de Loyola, ele teve que renunciar tantas coisas. Primeiro ele teve que renunciar a uma coisa que é importantíssima para ele, que era o grande sonho dele, assim como foi São Francisco de Assis, de ser um grande cavaleiro, né, de ter o olhar do rei, ou da rainha, ou da princesa. E quando ele conseguiu renunciar, ele percebeu, opa, se eu estou renunciando a mim, significa então que eu estou retirando algo. O que vai preencher quando eu retirar algo? A questão é que nós estamos numa geração que eu não quero fazer renúncias. Eu quero prazer, hedonismo. Eu quero prazer, tudo em busca de algum tipo de prazer. Eu não quero problemas, eu não quero... Olha, ser padre, o ser padre é você carregar um monte de problema. O padre ele tem que ser arquiteto, pedreiro, engenheiro, administrador de empresa, vendedor, tem que fazer limpeza, tem que saber capinar, tem que... Né? E aí chega o momento, o padre fala assim, e que hora que eu vou ser padre? Não, mas você está sendo padre o tempo todo fazendo aquilo, né?
Mas se você perguntar para o pessoal mais jovem aí, igual o rapaz ali, né? Você pergunta, e aí, quer ser padre? Não, quero casar. Meu Deus, mas será que a única coisa que eu não quero ser padre é por isso? Agora, quando eu começo a entender que renunciar é permitir que Deus preencha espaço, Deus nos dá o discernimento muito fácil. Foi o que teve com Santo Inácio de Loyola. O senhor acha assim que aquele provérbio, acho que ele é bem conhecido, né? Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, né? Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Esse provérbio, o senhor acha que Está acontecendo agora? acho que tem a ver Agora está no momento dos tempos difíceis. Está precisando gerar muito homem forte. Um tempo atrás, né, tem um afilhado, hoje ele tem 11 anos, mas ele tinha ele tem 10 anos, né? Perguntaram para ele qual que é a melhor parte da missa que ele gosta. Ele, aquela que o padre fala assim, vai em paz e Deus vos acompanhe. Padre, quando o senhor disse aí desse vazio, eu lembro de São João da Cruz, no Monte Carmelo, e no Monte Carmelo ele diz, né, que dentro de nós existe um vazio e esse vazio só é preenchido por Deus. Por Deus. Pode colocar qualquer coisa ali. Isso é a fala também da Chiara Lubick, fundadora do Movimentos Focolares. Ela tem um livro que ela chama-se O Grito. E ela fala sobre esse vazio. É o encontro com Deus. Agora, a pergunta do Fernando. Fernando, sim. Eu respondo a partir da própria história. Tá? A própria história nos mostra que nos tempos mais difíceis, a igreja, eu vou falar olhando para a igreja, tá? Nos tempos mais difíceis, a igreja, ela teve muitos santos. Nós falamos aqui agora o século XVI. Tempos difíceis. Tempo do período luterano, reforma luterana. Começou do comunismo. Assim, era uma revolução. Esse vai promover muito santo, então, viu? Então, mas é claro, isso não significa que uma linha contínua, ela vai continuar sendo contínua nessa linha do tempo com as mesmas características. Tá? Isso talvez pode mudar. Vou te dar um exemplo. Sem querer fazer um julgamento de santidade da teologia da libertação, mas é difícil ter um ar de santidade com o pensamento deles. Então, logo, os tempos que nós chamamos de difíceis, para muitos deles, são os tempos fáceis. É fácil, né? Não precisa rezar. Eu me recordo que uma das reuniões que eu tive, na época que eu estava nessa igreja, da Teologia da Libertação, era um dia de domingo, a gente estava reunido no SEBS, não sei se vocês conhecem, não conhecem, não tem problema não conhecer, não faz mal. E eu estava numa reunião da SEBS, e nessa reunião, estava perto do horário da missa. Aí nós perguntamos, né? Fizemos lá uma votação. Continuamos a reunião ou vamos para a missa? Não, pelo amor de Deus, precisa fazer votação para isso? Não precisa. Vamos para a missa, gente, pelo amor de Deus. Mas não, foi unânime, inclusive com o meu voto, que a gente vai sendo doutrinado pelo coisa ruim. Então, e aí nós decidimos unânime, vamos terminar nossa reunião. A gente estava decidindo uma coisa muito importante, que eu não sei o que era, mas estávamos de lá decidindo uma coisa que a gente achava. Você lembra só da missa. Que eu lembro. Porque hoje aperta o coração. Né? Então, assim, se eu tivesse com esse pensamento daquela época, e hoje vivemos tempos difíceis, né, principalmente no Brasil, a nossa liberdade está sendo ignorada. Totalmente. Nós não temos mais. Enfim. Tenho certeza, daqui uns dias os sacerdotes não vão poder falar mais algumas coisas, e os que falarem vão ser calados, e muitos de dentro da igreja vão bater palmas e falar assim, está certinho, para falar desse jeito foram doutrinados já, né? Foram doutrinados. Então, assim, talvez o mais difícil dentro do provérbio é a gente compreender, esses tempos são difíceis ou são fáceis para quem? Para os santos é difícil. Para quem está buscando a santidade. Sim, para quem está buscando a santidade. Mas e os outros que nós queremos sejam santos também? Porque o que eu falo e os ataques que eu faço à teologia da libertação é porque eu vivi. Mas eu quero que eles sejam santos. Mas eu também quero ser santo.
Tempos difíceis para quem? E vendo sua pequena história como padre, que a gente acabou de ver que é bem pequena, 3 anos. 3 anos de padre, né? 3 anos. Eu acompanhei um ensinamento seu sobre Maria. Foi vários vídeos que o senhor fez. Foi um curso de Mariologia. Foi um curso de Mariologia que foi maravilhoso, foi muito bom. Então, assim, eu te pergunto, a sua experiência com Maria? Então, olha, falar de Nossa Senhora, para mim, é falar daquilo que Deus deixou de mais sagrado. Mais sagrado. Porque nós sabemos que, quando eu falo deixou mais sagrado, é lógico, se Ele deixou, é porque eu estou falando que a Santíssima Trindade é o que temos de mais sagrado, né? Então, o presente que Ele deu à humanidade foi Nossa Senhora. A minha experiência com Nossa Senhora é experiência de família, porque da família a gente rezava o terço todo dia. Por mais que eu fingia que estava dormindo quando era criança, que eu tinha preguiça de rezar o terço, mas quando a gente rezava, falava assim, o manto de Maria nos protege nossa casa. Eu imaginava o manto de Nossa Senhora em volta da casa. Isso para criança, isso é muito forte, né? E nos momentos assim mais difíceis da minha vida, Maria me apresentou Jesus, porque eu busquei a ela. E Jesus não se incomoda com isso. Mas está buscando a minha mãe? Não, está buscando aquela que vai levar. Eu tive uma experiência, e eu digo que foi uma pequena experiência mística, quando criança com Maria. Eu sonhava muito com Nossa Senhora. E era um sonho que não tinha medo. Eu sonhava demais com Nossa Senhora. Porque eu sempre fui muito apaixonado. Eu falava em Maria assim, era realmente dos olhos brilharem, sabe? E aí, nós íamos rezar um terço, não sei que dia de semana, mas todo dia de semana a gente tinha um terço numa casa diferente, né? Hoje seriam as pequenas comunidades. E sabe aquela imagem, um modelo bem antigo daquela imagem, Imaculado Coração de Maria, que normalmente vem ela Imaculada e vem Jesus Cristo, né? Você percebe ali que Maria não está sorrindo, ela está com um semblante muito bonito. E um dia eu estava indo e eu levava o quadro, cada um levava um quadro, a imagem, a gente colocava, fazia o altar. E quando eu levei esse quadro, eu fui andando e fui olhando para o quadro. E é claro, coisa de criança pode ser, mas eu gosto de ver Deus nessas coisas, né? Pode ser coisa de criança. Mas Maria sorria na imagem, era impossível, né? O sorriso de Maria. Então aquilo assim, eu me apaixonava mais. E também já teve momentos da vida que eu fiz algumas novenas, né? É o título de Nossa Senhora de Fátima, e que ela atendeu assim, de uma forma tão espetacular, né? E enfim, minha monografia na teologia foi sobre Nossa Senhora. Nunca duvidei. Sabe aquela coisa de falar assim, mesmo quando eu estava, esses 3 ou 4 anos que eu fiquei fora, quando era jovem, fora da igreja, eu até discordava de Jesus. Aquele pensamento besta, o senhor é tão bom, por que permite tal coisa? Mas de Maria eu não tinha coragem. Eu não dava conta. Entendeu? Bater de frente com Nossa Senhora não dava. Não dava. Eu acho que é justamente o caminho para a nossa santidade, né? Acho que almejar a santidade sem Maria, eu creio que é totalmente impossível. É impossível, Rodrigo. É assim, a igreja vai falar, agora eu vou falar uma coisa aqui que para muitos vai ser heresia, né? Não existe salvação fora da igreja católica. Não é heresia. Mas não existe salvação. Então vamos rasgar, porque isso já foi muito bem definido pela igreja. E Bento XVI reafirmou isso, né? Não existe, né? Então, assim, é claro que o que existe é o quê? É o que a gente chama ali da sombra da igreja, que passa perto, e inclusive a sombra da igreja, como foi a sombra de Pedro ou de Paulo, que salvaram, curaram pessoas, também essa é a sombra da igreja, né? Mas, por mais que não tenha o dogma ainda de Maria Corredentora, é explícito que ela é corredentora. Porque o dogma ele só quer reafirmar algo que está dando problema, confusão nas pessoas. Então, assim, ela é corredentora.
E é desde sempre. Isso é catequese básica, quando nós vamos estudar a vinda de Jesus Cristo. Nós entendemos, a vinda de Jesus Cristo vem através, é o querer de Deus em Maria. Maria ela é escolhida entre todos, entre todas as pessoas, né? E ela traz quem? Se Eva trouxe o pecado ao mundo, Maria traz quem? Maria traz salvação, o Redentor ao mundo. Se ela traz o Redentor, ela é participante direta, ela é co-redentora. Então, assim... Tem uma história de um negócio desse lá no Mato Grosso do Sul. E uma pessoa que é protestante, a gente conversando, ele vocês ficam adorando Maria e não sei o que e tal. Mas você crê no sangue de Jesus que correu na cruz? Aí eu creio, que eles falam, né? Está amarrado no sangue de Jesus, né? Isso. Aí eu falei, beleza, então vamos por biologia. O Espírito Santo, ele tem DNA? Aí ele ficou parado, velho. É possível, biologicamente, algo que a gente não pode ver, existir o DNA? Aí ele disse, não. Eu falei, então o sangue que escorreu na cruz é exclusivo do DNA de Maria? Aí ele ficou assim mesmo. Todos ficam, né? E é bom porque assim, você não pegou nada teológico, nada espiritual. Não. Você pegou biologia. Biologia pura, né? Biologia. Agora tem que tomar um cuidado. Bom, já falei do meu amor por Maria, né? Isso aí quero encontrar ela no céu, né? Agora eu tenho que ir, porque lá eu já sei que ela está, isso eu tenho certeza. Mas assim, vamos tomar muito cuidado também, porque agora está virando moda os protestantes, com todo o zelo que eu tenho por eles, porque eu quero que eles sejam católicos. Tá? Você quer salvação para eles. Não, sim. Agora, como dizia o padre François, um padre, assim, foi meu professor, está nas redes sociais também, ele tem um COT, que é o Curso Online de Teologia, ou o padre Luiz Henrique, que foi um professor também, no curso de moral. Eles disseram algo que depois eu entendi que é verdade. Ele falou assim, olha, nós temos que rezar para o mundo inteiro ser católico. É isso. Essa história, não, tem ecumenismo. O ecumenismo é bonito, sabe? É bonito. Mas você pode manifestar a fé para ajudar eles, ou nós só vamos falar de Deus de forma diferente? Não, porque se eu for falar de Deus de forma diferente, não tem necessidade nenhuma da gente fazer ecumenismo. Ecumenismo é mostrar a verdadeira igreja e fazer com que eles sejam atraídos. Agora isso aqui, depois eu vou ser cancelado pelo que eu disse, viu? Porque tem muito padre aí, autoridades que não gostam disso. E eu acho interessante, esses dias eu fui num casamento, estava trabalhando nesse casamento comunitário e tinha um pastor da Igreja Universal e tinha um diácono da nossa igreja. O diácono já chegou lá meio nervoso, né? Porque tinha homossexual, tinha quinta, segunda, 15ª união, né? Aí o diácono chamou o pastor, eu não posso dar bênção nenhuma aqui, fazer parte da aliança, não, porque isso aqui vai totalmente contra a fé e contra a palavra de Deus. Ele pode deixar comigo. E fez os rituais, os treinos lá, tipo assim, que não tem validade, não né? tem validade. Mas então o que eu dizia do protestantismo é isso. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque agora já vem uma onda de pastores, novamente, falo com muito respeito, mas enquanto católico, enquanto sacerdote, eu tenho também que ter a palavra de pastor, enquanto pastor católico, né? Quando o assunto é Maria, já tem muito deles falando assim, não, mas Maria foi uma grande mulher. Olha, há pouco tempo atrás, quem era Maria? Maria é aquela que era pecadora como nós, que estava ainda dormindo e que ela vai ser julgada no juízo final, né? Totalmente aquilo que para nós é o contrário, né? Maria não foi pecadora, não teve pecado nenhum. Maria já está no reino dos céus, ela não está dormindo. E Maria, ela o terceiro que eu falei, Maria já está no céu, né? É isso então, Maria está no céu, vai ser julgada, não tem juízo final. Só que agora tem uma onda já de pastores, e não só pastores, mas que eles chamam de missionários e tudo, dizendo o seguinte, Maria realmente ela é essa que é cheia de graça, Maria realmente ela pode ser considerada uma grande santa, e alguns já falam já de uma grande possibilidade de Maria em alma
não na Assunção, como nós, já está assim ao lado de Deus, porque acredita como é que o filho pode, né, recusar a mãe. Por que nós temos que tomar muito cuidado com isso? Porque o que é, quando nós falamos em um apócrifo, o que é um apócrifo? É um monte de verdades com meia dúvida. Não sei nem se é uma mentira completa, não. Tá? Meia dúvida já. E aí as pessoas olham, o louvor deles é bonito. Às vezes parece até muito com o nosso louvor na carismática. Eles têm pregadores brilhantes, realmente tem pregadores brilhantes. E vamos rezar, vão ser católicos pregadores brilhantes eles, né? E a gente começa a seguir esse pessoal nas redes sociais. Aí falou bem de Maria. Opa, é tudo que eu preciso. Aí chega na igreja e às vezes o sacerdote está ali, reza a missa, e a pessoa nunca entendeu a missa, nunca buscou compreender a beleza, o sacramento, a riqueza que tem, e muda de religião, amando Maria. Eu trabalhava Perdão, religião não, crença. Eu trabalhava levando os pacientes para Goiânia, Secretaria de Saúde. Mais café. E aí um dia, né, e eu sempre eu coloco música, né, e vou escutando as músicas e tal. E sempre quando o pessoal ia comigo, eles achavam diferente, porque eu sempre escuto música de igreja, então eu saía escutando as músicas e tal. Aí um dia, uma pessoa virou e me disse assim: nossa, por que você não vai lá na minha igreja? Aí eu falei: não, porque eu sou católico. Aí ela disse assim: nossa, mas o rapaz lá, ele foi para a nossa igreja, e agora você precisa ver como é que ele está, ele conhece a palavra de Deus. Aí eu não consegui me segurar. Aí eu disse assim: é um sem vergonha, né? Aí ela falou assim: o quê? Eu falei assim: ué. Por que ele não leu enquanto ele estava na igreja católica? Por que ele quis mudar de igreja para começar a ler a palavra de Deus? Porque se ele realmente conhecesse a verdade, ele estaria ali onde eu estou. Ele não ia mudar de igreja, ele não ia precisar mudar. Aí ela ficou meio assim. Eu tô com medo. E assim, todo mundo que ficou lá, e depois a menina que estava do lado falou assim: ainda bem que você teve coragem de falar. Eu falei assim: não é isso, é porque realmente eu já passei por experiências assim, né? A pessoa fala assim: vai lá na minha igreja. Aí eu falo: vai na minha, se você for na minha, assistir a missa comigo, eu vou na sua. Eles não vão. Então, até onde o ecumenismo é bonito nisso, né, padre? Né? Mas eu acho, aí eu vejo duas coisas, Rodrigo. Primeiro, muitos são sem vergonha mesmo. Outros, a falha é nossa. Porque outros, eles vieram para a igreja com muita sede de Deus, de encontrar Deus. Eles vêm com sede de Deus. Só porque aí encontra uma igreja, quando eu digo igreja, não exatamente uma paróquia, a igreja, enquanto nós, né, templos do Espírito Santo. Uma igreja fechada, uma igreja que não atrai, uma igreja que ela só tem um barulho, mas não tem uma ação, que a gente fala muito e age pouco. E aí depois eles encontram lá na frente, ainda que seja uma crença protestante, alguém que parou, que pegou a Sagrada Escritura, que falou de Deus para ele e falou de uma forma diferente. Acolhimento, né, também. Né? Ele sentiu acolhido. Tá? Então tem os dois casos, é verdade. Não, sim. Né? E o outro sobre ecumenismo, eu acho que nós temos que... Quem sou eu? Não sou bispo para falar isso, né, de repensar, mas eu repensaria essa questão do ecumenismo. Porque o ecumenismo normalmente é assim. Não sei se você já foi na celebração ecumênica. Eu já fui enquanto seminarista, enquanto diácono. Normalmente você vai na igreja e às vezes eles fazem o encontro dentro da igreja. E quando faz dentro da igreja, todos ocupam um ambão que vão falar. Aí já está o primeiro erro. O ambão é para a palavra de Deus. Em ambão não se dá nem aviso. Aviso você não fica, a não ser por último caso, aviso você dá do lado, nem aviso se dá em ambão. Mas não tem nenhuma
Mas não é um momento litúrgico. A igreja ela é litúrgica sempre. Outros locais, eles tiram a cruz. Não vão tirar a cruz porque pode ofender os protestantes. Azar. Né? Essa é nossa, né? Digamos assim, a liturgia, eu não mudo a liturgia. Eu não tenho poder, eu não tenho direito de mudar a liturgia. Depois, coloca-se uma palavra ali, uma passagem bíblica, e nunca usa uma passagem bíblica sobre Maria. Nunca usa uma passagem bíblica de livros que não tem nos protestantes, os 7 livros e um pouquinho ali, principalmente capítulo 13 de Daniel. Nunca utilizam isso. É tudo as passagens do povo, do povo, porque esse povo gosta muito disso, do povo, né? É muito isso. Para mostrar, olha, tá vendo? Aqui teve ecumenismo. Usam, por vezes, aquela passagem que João chega para Jesus e fala assim: Senhor, tem alguém aí que está evangelizando no teu nome, mas não é dos nossos, não. E Jesus fala: quem não é por nós é contra nós. Aí eles usam aquilo. E no final vamos rezar a oração universal. Espera aí, está na igreja católica? Então vamos fazer o seguinte: primeiro, não vamos utilizar o templo, porque o templo não é para isso. Vamos utilizar o salão. Depois, não retira nenhuma cruz. Não retira. A mesma coisa você falar assim: olha, hoje o padre vai lá em casa ou melhor, hoje vai um pastor lá em casa e eu sei que o pastor não gosta muito, negócio de cruz, mas aí você chega para sua esposa, olha, vamos tirar a cruz aqui porque o pastor está vindo aqui. É o contrário, eu tenho que deixar a cruz. Aí que eu pego aquela imagem de Nossa Senhora mais bonita aqui. Porque os objetos litúrgicos, as imagens sacras ajudam a evangelizar. Por isso que eu falo, deveria ser repensado, né? E até mesmo porque o ecumenismo é para ser, se for ecumenismo mesmo, é somente os cristãos, aquele que adere a Cristo a partir também da Santíssima Trindade. Logo, os espíritas, que eu chamo de irmãos, porque em Deus eu quero, né, todos sejam irmãos. Então, nossos irmãos também espíritas, não é espaço. Aí seria uma questão mais interreligioso, né? E não necessariamente um ecumenismo. Eu me recordei, eu tenho uma tia que tem quase uns 80 e poucos anos, e ela era espírita, e em torno de uns 30 anos para cá ela virou evangélica. E assim, ela viu eu crescendo, né? Porque bem. Cresceu muito, né? Cresceu muito, né? Aí um dia, na porta da minha casa, esse dia ela foi na minha casa e falou assim: meu filho, você é um evangélico escrito. Se você tirar suas imagens em Nossa Senhora, você é um evangélico escrito. Eu falei assim: evangélico eu sempre fui, né? Porque eu confio na palavra. Sim, mas assim, né? Retirar de mim Nossa Senhora, isso não vai tirar, não. Porque na palavra dá esse poder para Nossa Senhora. E eu vou rasgar a Bíblia? Não pode, né? Todas as gerações hão de me chamar bem-aventuradas. Todas. Não é metade, não. É todas. Todas. Bom, agora vamos de participação aqui, ó. Nosso chat aqui tá movimentado. Orlando de Paula Silveira Júnior. Ele diz o seguinte: que bênção ter o Senhor conosco. A Regina Aparecida de Souza Silva: louvado seja Deus, é uma bênção vermos católicos abertos à vida. Tamo junto. Digo católicos abertos à vida, pois essa bela característica é puramente católica. Salve Maria, o testemunho de vida do Padre Vilmar Barreto nos inspira sempre. Louvado seja Deus. A Natália Mise mandou boa noite. E o Walter Rodrigues da Silva mandou boa noite. Estou aprendendo e me tornando uma pessoa melhor graças aos ensinamentos do Padre Vilmar. Ele é um grande e ótimo sacerdote. Deus lhe dê o céu. Simplesmente obrigado.
Vocês vão me estragando desse jeito. Para complementar um pouquinho, né, esse elogio, Não estraga não, gente. desde 97, 98 eu estou na Renovação Carismática, participei de vários encontros, tanto dentro da Renovação, alguns de comunidade também, na Luz da Vida, e uma coisa eu nunca tinha visto num encontro fechado da igreja. Foi um padre que colocava totalmente à disposição daquele encontro, igual o senhor fez no PHN aqui em Umas. Eu nunca tinha visto um padre ir para dormir no encontro, atender confissão até a hora que tem alguém para... Quase 2. Levantava no outro dia, celebrava, pregou, participou da Eucaristia, né? Nos deu essa graça, né, de ter a Eucaristia e foi embora feliz. Então, assim, isso não é para elevar o senhor, mas sim. O dom que você tem com o jovem, né, de aproximar do jovem, tocando violão no encontro. Mas teve isso? O senhor tocou. A gente vê que é visível mesmo o seu sim pela vocação, cara. Não é elogiando assim, não é estragando o senhor, não. Não estraga. Mas quando a gente olha pro senhor de verdade mesmo, a gente consegue ver isso. Eu lá no PHN, eu estava lá também, eu vi isso na homilia do senhor, achei fantástico. Cheguei em casa, falei pra minha esposa, falei, nossa, eu tinha visto o senhor, acho que só aqui, né? Foi, você tinha visto ele aqui uma vez. Meio que na correria, a gente estava mais na organização, no som ali e tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de rever o senhor lá no PHN, eu falei isso para minha esposa, eu falei, olha, a gente consegue enxergar a beleza desse sim, o senhor assumiu essa vocação, porque o senhor assumiu mesmo. Né? Assumiu. E eu elogio o convite, porque o PHN do ano que vem já está marcado, dia 1º, dia 2 e 3 de junho, então o senhor já deixa o senhor já. Imagina as recomendações, padre, vamos convidar o senhor novamente, mas por favor diminua a homilia, nós vamos passar o horário, por favor chegue no horário. E a pregação, padre, já que o senhor vai fazer homilia grande, então o senhor decide, ou a pregação ou homilia grande, mas as duas não, né? E vamos deixar um violão, uma guitarra ali só pro padre. Misericórdia. Mas eu vejo assim, no seminário eu tive um encontro muito próximo, muito íntimo com a Beata Chiara-Lúcia. Então, a Beata Chiara-Lúcia, ela tem uma frase de vida que nos momentos mais difíceis da vida dela, um menino muito jovem, 19 anos de idade da Karine, então 19 anos, ela já estava com um câncer terminal. E uma menina muito santa, no final da vida, ela faz um pacto com Deus, né? Que é muito próprio do movimento Socolare, que ela participava e que eu participei durante um bom tempo, e conheci a história dela. E a frase dela foi a seguinte: Senhor, por ti, Jesus. E ela dizia: Senhor, se tu queres, eu também quero. Então, se eu vou me entregar para alguma coisa, que seja na paróquia, se eu vou fazer alguma coisa, é aquele: Senhor, se tu queres, eu também quero, né? Se eu vou no encontro, eu consigo me organizar para ficar no encontro, porque o pedido foi esse: ó, eu preciso de um padre por encontro. Um padre por encontro, eu tenho que estar no encontro, tem que estar próximo, tem que estar junto, né? É claro, dependendo da situação, não tem como, mas organiza para isso. Por quê? É um querer de Deus, se tu queres, também quer. Tá certo que tem momentos na vida que a gente fala assim: Senhor, se tu queres, espera aí que nós temos que conversar direito, que eu estou querendo não. Achei interessante, o senhor falou assim, o senhor chegou no encontro, eu posso ficar aqui a tal hora, porque tal hora tem que celebrar lá no triunfo, mas até uma hora depois da missa eu estou aqui de volta. Isso. Então, achei muito interessante, o senhor preocupado, achando que a gente ia achar ruim de você ir celebrar a missa. Não sabe, né? Goiano, diz que mineiro que é meio assim acanhado, mas o goiano também é acanhado, né? A gente fica meio assim, meio... Você vai achar ruim, né? Não fazer feio, não. Mas eu tenho aquele negócio, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Sim.
sim. Tudo. Sempre, né? E já é quantas horas? Hoje a gente está tranquilo, a gente não anda, né? É mesmo, né? Nós temos sempre a preocupação que o Rodrigo tem que voltar rápido. É porque eu trago o pessoal para a faculdade à noite, eu moro em Araçu, e aí eu trago o pessoal para a faculdade à noite. Aí eu aproveito e a gente vem para cá. Ah, que bacana. Tu mora em Araçu? É, eu sou de Araçu. Ele é araçudense. Pois é, eu ia perguntar isso agora. Quem nasce em Araçu? É araçuíno, não? Araçuíno? É araçuense. Karine, coloca aí no seu... A Karine, ela tem um portfólio, uma carteira de piadas, né? Então, e é tudo piadas nesse sentido. Coloca aí, Karine, mais uma. Quem nasce Araçu, araçuíno. Pode... Os conterrâneos vai ficar bravo lá. Manda pra ela. Bom, olha eu tentando ser o... Vocês que perguntam, né? Eu já vou fazer. Fica à vontade aí. À vontade. Assim, eu queria aproveitar também para divulgar algumas coisas que eu tenho feito. É a hora? Vamos divulgar, né? Vamos divulgar. Merchan. No meu canal do YouTube, Padre Vilmar Barreto, inclusive tem as formações, mas isso que eu quero divulgar. Nós estamos com um grupo que está nascendo agora, que é o Movimento Filoteia. Qual que é o objetivo do Movimento Filoteia? Em vista de tantas coisas estranhas que estão aparecendo no mundo e estão afetando a igreja, nós estamos com esse objetivo de levar conhecimento. Opa, é esse mesmo. Só um comentário? Sim. Por acaso você foi no mesmo fotógrafo do Padre Krishna Shankar? Não, porque ficou parecendo? Nossa Senhora! Não, eu me acho até mais bonito do que ele, mais afeiçoado. A cara da foto do jeito que fica. Pois é. Eu acho que aqui é legal porque dá para mostrar algumas coisas bacanas. Igual, olha só, aqui tem um que é a Teologia da Libertação, né? Foi uma formação, indico ela, né? E ali do lado tem a logo do grupo. Responde essa pergunta. Teologia da Libertação é câncer ou heresia? É os dois. É os dois. E, inclusive, no meu Instagram, algumas pessoas criticaram o nome, falaram, padre, primeiro já discordaram que eu não podia falar da Teologia da Libertação porque eu estou falando de alguma coisa que é da igreja, né? Não, Teologia da Libertação... Não é da igreja. Tem aquele documentário do Bernardo, né? Sim. Interessante. E foi justamente quando saiu aquele documentário dele, eu falei, bom, ele fez o documentário e talvez as pessoas assistindo um vídeo que é mais curto, apesar que o meu vídeo pareceu mais um documentário também, pelo tempo, mas vai incentivar a conhecer mais. Né? Não pode ter essa concorrência dentro da igreja, pelo contrário. Né? Então, assim, aí eu respondi, eu falei, você já está bem visto, hein? 1061. Deve ter 1614, 615. Não, tá, é pouco, isso é pouco. É pouquinho. Aqui também teve a participação da Aline Brasil, cantora católica, né? Graças a Deus a gente vai criando esses laços aí. Teve um que teve, eu acho que 4.000 visualizações. Era um vídeo de uns, acho que 5 ou 6 meses. Né? Então, aqui, na época da política, assim, eu coloquei alguns vídeos. Inclusive, esse vídeo, o seu voto reflete a sua fé. Ele foi muito questionado, mas eu deixo claro, só o seu voto, né? Pai, o que meu irmão está fazendo aí? Sim, esse era o convite para a noite de louvor e oração. E também o Thiago Bruno, do canal Católicos de Verdade. É um canal, olha, muito bom. Hoje ele já está com 170 mil seguidores. E a gente vai criando essas parcerias. Então, falar que tem muita formação, tem uma parte que é só catequese, viu? Que os seus anjos do céu veem sem cessar a paz do meu Pai que está nos céus. Padre,
Eu acho que você pegou o mesmo professor do padre Cristian Chancari. Não mesmo. Não, tem uma coisa em comum entre eu, padre. Tem duas coisas em comum, tem três coisas em comum entre. É que eu vou lembrando. Quatro. Não, lembrei de três. Tem três coisas em comum entre eu e o padre. Tem quatro. Não, vou falar só de três. Eu já encontrei mais quatro. Primeiro, que ele é um devoto de Nossa Senhora, que é uma coisa incrível. Ele é. Né? Segundo, que ele é padre. Então, é muito próximo isso também. Terceiro, ele teve o mesmo bispo que eu. Dom Moacir foi formador e bispo dele. Né? E Dom Moacir foi nosso bispo também. Então, é uma coisa muito incomum. E eu encontrei o padre Christian lá na Sagrada Família, numa missa da família. Eu era diácono. E aí... Eu estava nessa missa. Estava nessa missa com ele lá? Uhum. Então, eu sentei do lado dele ali, né? Aí que negócio de diácono, né? A gente batendo papo ali. Ou melhor, batendo papo, eu quietinho lá. E ele me cutucou e falou assim, deixa eu contar um caos aqui. Isso os ministros estavam organizando as coisas lá e tudo. E ele contou, eu não lembro o que foi tão engraçado, que aí... Eu fiquei rindo, né? Mas ele contou tipo mineiro. O mineiro conta uma coisa e tal. Ele não ri, o mineiro conta. Se o Padre Léo contando a piada. O Padre Léo terminar de contar a piada e depois outra coisa, você estava rindo ainda. Ele já tinha contado duas piadas, você estava rindo da primeira piada. Então, muito agradável ele, né? E o Padre Léo é inspiração para muitos padres, inclusive pastores. O que me... Preferia que fosse somente para os padres, né? Os pastores deveriam pegar o amor que o Padre Léo tem pela Eucaristia e pela Virgem Maria, né? Deveriam pegar. Inclusive, uma vez, uma pessoa comentou, falou, padre, às vezes parece que só quer forçar muito para aparecer o Padre Léo. E eu disse, não. Eu sou palestrante, antes de entrar para o seminário eu já era palestrante. É o ritmo do palestrante motivacional. Palestrante motivacional, assim... Mas o senhor já contou a piada do papel higiênico? Para o pessoal, eu contei nas aulas que eu dava. Mas eu sou ruim para contar piada. Eu sou muito sem graça, sabe? Porque a hora que eu vou contar piada, eu já fico pensando, a pessoa não vai gostar, a pessoa não vai rir, a não ser quando eu conto para a Karine, porque em vista das piadas dela, as minhas são ótimas. Padre, eu vou começar a fazer um curso agora, chama Passiologia. Passiologia? Palhaço junto com... Não, essa não faço não. Essa não pode também. Tem essa aqui da Virgem Maria, só desce um pouquinho para mim comentar sobre ela. A Virgem Maria é uma mulher qualquer. Hoje eu não tenho mais Facebook, na verdade eu não olho mais Facebook, né? Mas ela foi para o Facebook também, essa pregação. E uma mulher começou a me xingar. Isso não é padre, isso não sei o quê. Um padre que fala que Maria é mulher qualquer. Aí eu falei, ô minha santa, eu coloquei interrogação, minha santa, lá na frente. Não, nem assistiu. Nem assistiu que a pessoa não vê nem 2 minutos e já vai no comentário primeiro. Primeiro ela vai no comentário. Justamente. O curso de Mariologia, me parece que é um curso muito bom. Que eu indico. Eu aprofundei mais. Que bom, a indicação cai bem. E também tem muitas entrevistas aí para baixo, olha, tem entrevistas feitas para a PUC TV, os canais católicos, né? TV Eterno, sempre eu tenho participação lá. São coisas menores assim, mas eu sempre tenho. E tem essa aqui que às vezes eu não consigo, eu queria ter colocado um rosto melhor, não sei porque meu rosto sai assim, desse jeito aqui. Mas esse... Padre, a academia soluciona muita coisa. Soluciona? Mas meu negócio era para sorrir. Eu estou preocupado só com um sorriso, porque saiu assim, parece que eu estou indignado, e realmente eu estava. Porque... É um momento assim que se fala muito desse negócio de ecologia, gente. Pelo amor de Deus, tem que falar de Deus, tem que falar da igreja, tem que falar de salvação. Mas o que eu fico às vezes muito chateado é isso. É que. Foi igual, acho que foi o Dom José. Dom José falou assim, não, os bispos. Como é que é?
não foram formados para salvar a Amazônia do fogo, não. Foi para salvar o povo do fogo do inferno. Não, e se nós salvamos... deve ter sido, Dom José é ótimo. Não, e se nós ajudamos a salvar almas, nós temos também pessoas conscientes. Salva a ecologia, salva a Amazônia. Não, gente. Salva todo mundo, menos a alma. Eu até, não sei se é esse vídeo aí, que a gente fala tanta coisa, não sabe onde é que fala as coisas, no final, mas em um dos vídeos eu falo o seguinte: o que adianta querer florestas aí, rios, não sei o quê, se a gente condena, se a gente continua matando? Para que nós vamos deixar essa beleza natural? Para quem? Para as pessoas que nós estamos matando? Então, por aí vai. Eu tenho alguns filhos de amigos meus que a gente estava reunido comendo uma pizza, né, numa pizzaria. Isso é bom, isso é bom. 2 filhos desses amigos meus falando que é a favor do aborto, a favor disso, porque é saúde da mulher, não sei o que, né? Aí passou um cachorrinho lá assim, tadinho do cachorrinho, não sei o que, tá doente. Aí, isso negócio, né? Pra animal, assim, eles têm que proteger, mas a vida não. Aí o que eu mais, na época foi uma época que uma sonda que estava em Marte, pegou um resquício que ela tinha levado e tinha uma bactéria lá, né? Não sei se vocês lembram disso. Sim, para ver se comprovasse vida, alguma coisa. Comprovação de vida eles têm, né? E eles estavam afirmando que lá tinha vida, né? E dentro de uma barriga de uma mulher, que ele tinha um ser, não tinha vida. Até os 3 meses de idade não é vida. E uma bactéria que a própria sonda levou era vida em Marte. É totalmente ridículo, né? Mas essa ideologia tenta colocar... Isso é ideologia, claro. Nós estamos também na geração do filho ao au. Né? É isso, geração... Todo filho é um cachorrinho, é um au, né? E aí... é verdade. Esse tempo atrás eu era diácono. E uma mulher entrou em contato comigo e falou: diácono, primeiro começou... quando alguém chega para você, bajulando demais, pode saber, ela quer alguma coisa e a coisa é indecente. Diácono, eu e minha família, a gente tem muito agrado pelo senhor, sou uma pessoa não sei o quê. E minha filha vai casar, só acredita que o padre não quer fazer o casamento dela. Eu falei: quem é o padre? É o padre fulano. Eu pensei, bom, o padre fulano, ele é muito direito, assim, por quê? Aí eu falei assim, mas por que ele não quer fazer? Olha, Deus é prova, que parece exagero o que eu vou falar. O padre não quer fazer porque nós vamos colocar, porque o casal já mora juntos, né? E eles não têm filhos, mas tem um cachorrinho, que é o filho deles, diácono. E eles querem colocar aliança para o cachorrinho entrar com a aliança. Eu falei assim, minha santa, eu não faço esse casamento nem no quinto dos infernos. Nem lá. Se eu for para o inferno, nem lá eu faço um casamento desse. Aí outra vez uma senhora, sempre é senhora, né? Fala que porque meu filhinho. Eu falei, mas filhinho o quê? Esse cachorro da senhora, filhinho? Porque é meu filhinho. Eu falei, então vamos lá, é uma questão de lógica. Aristóteles, ele trouxe para a gente uma lógica muito fácil, né? O se ou não se, o é ou não é. Então, é muito simples. Vamos lá. É filho? É. O filho, a senhora está chamando de filho o quê? É um cachorrinho. Logo a senhora é uma... Mano, eu falei, eu deixei ela pensar. Sabe? E a questão do aborto, existe um princípio na moral católica chamado princípio da identidade. Olha o tanto que é brilhante. A Igreja Católica, a Igreja Católica é belíssima, é maravilhosa a Igreja Católica. Né? Vou parar aqui de falar só da Igreja Católica, senão eu vou se eu fosse o São Felipe Neri, eu ia começar a levitar, que agora que ele levitava e não percebia quando ele começava a falar. São Felipe Neri, ele levitava a mais ou menos 2 metros, uma vez ele chegou a mais ou menos 3 metros de altura, levitando, momento de oração, o êxtase, por falar de Deus da igreja. Mas enfim, chegar nisso. Eu não sei se eu teria peso para levitar também, a graça de Deus. Eu acho que foi indireta, viu? Não, porque assim... Eu acho que...
Porque eu acredito na graça de Deus, mas vai que ele coloca um limite ali de peso para a graça. Mas enfim, então tem um princípio chamado princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? Aquele que foi gestado, né, teve a concepção, certo? Duas células se juntaram, ou criaram ali já as duas células. Rapidamente viraram milhões de células. Isso é muito rápido que acontece. Aquelas células já têm todas as capacidades humanas. Isso é bioética. Quer dizer, então a relação da biologia com a questão ética, que os médicos estudam, que os sacerdotes estudam, que os teólogos estudam. Não tem como contestar. E aí do princípio da identidade, que para falar sobre esse prazo e a questão do aborto, né? Quer dizer, ali tem todas as capacidades. Nós somos seres em um desenvolvimento. Isso é uma questão habitual. Nós vamos desenvolver. Aquele acumulado de células é uma pessoa. Uma pessoa. Porque já tem todas as capacidades da pessoa. Depois ela vai criando características da pessoa. Depois vai criando a forma da pessoa. Mas é uma pessoa. Aí cria braço, não sei o quê, fica aquela cabeça maior do que o corpo, a princípio. Inclusive tem gente que parece que até hoje continua. Não é para você, né? Mas tem gente que continua, né? Tem gente que... Não vou entrar em detalhe. Não, vou sim. Tem gente que parece... Vocês já perceberam. Parece que uma coisa que não cresce na pessoa, a orelha. Se é um menino orelhudo, quando ele cresce, parece que a orelha continua o mesmo tamanho, e orelhudo também. Que seja isso, faz parte da identidade dele. Aí aquela criança nasceu. Essa criança que nasceu, olha o princípio da identidade. É aquele mesmo que você chamou de amontoado de células. Aí essa criança criou mais forma, ela foi crescendo, chegou aos seus 10 anos de idade. Depois dessa criança, ela se tornou adolescente, sei lá, casou aos 20 anos de idade. E criou forma, criou músculo, Depois essa pessoa 40, 50, 60. 70 anos, começou algumas coisas, veio algumas rugas, a força já não é mais a mesma. Também. 80 anos de idade, suponhamos, né, as pessoas vêm a falecer com 80 anos de idade. Quando você olha para aquele corpo ali, o que você vai dizer? Essa pessoa, vai retroagindo agora, essa pessoa mesma que teve 80, 70, 50, que casou, que teve filhos, não sei o quê, que teve 10 anos de idade, teve que um dia nós chamamos de amontoado de células. A vida, ela é uma construção, mas que já é vida, já é pessoa. Porque a grande pergunta é, quando se torna pessoa? É quando se torna persona, que vem lá, a única palavra em grego que eu aprendi para impressionar vocês aqui hoje, que é a palavra persona, né? Então quer dizer que é o persona que significa a máscara? Não, nós não estamos aqui no persona do grego, nós estamos na pessoa do que nós chamamos na igreja antropológica. Quer dizer, é o antros, é o homem, aqui no sentido de humanidade, uma mulher. É aquele que teve um início, no princípio ele tem uma identidade. E que isto, se eu chego um momento e falo, não, até aqui ele não é pessoa, então eu estou dizendo que daqui para trás ele era uma coisa, mas ele só tem condição de chegar até aqui porque ele teve um princípio, esse princípio já é vital. Não precisa que mas na célula não tem coração batendo, mas na célula, como eu falei, tem todas as capacidades agora de ter um coração, já é vida. Um pouquinho de aula de moral católica, princípio da identidade, né? Mas é bem isso, né? Quando eu acho que a ideologia ela vem justamente para tentar destruir, eu acho que tudo que se constrói como ideologia acaba tirando, né? Ela não quer proteger ninguém, ela só quer tirar o foco para se beneficiar de alguma coisa. Sim. Né? Então... Como é o caso da ideologia de gênero também, né, Rodrigo? Sim, mesma coisa. Totalmente, é por isso que eu falo, ela vem como algo, né, apresentável ali, mas tem uma ideologia muito forte onde ela quer doutrinar para te enfiar alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente, né? E é complicado, eu trabalho em escola, né? É complicado essas questões assim, né?
Então, assim, a gente sempre quando tem alguém me pergunta ninguém me pergunta a opinião de... Já sabe, né, Rodrigo? Conhece. Mas assim, é bem complicado mesmo e a gente poder falar sobre isso, né? Desmistificar essa questão. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast só falando sobre essas questões, né? Porque essas questões ideológicas, ela destrói muito, né? Quando a pessoa começa a erguer bandeiras e já vem de muito tempo, né? Assim. E quando você defende a igreja nesse sentido, as pessoas não querem nem saber sua opinião mais, porque você é radical. Não. As pessoas já nem te beira, vamos dizer assim. Mas sem prolongar muito, eu queria só fazer um comentário sobre a ideologia de gênero com a questão da homossexualidade. Porque a princípio parece que ela está muito ligada, né? Quando se fala da ideologia de gênero, e aí você já quer colocar a homossexualidade ali no meio. Eu não vou falar aqui de princípios cristãos, vou falar de um princípio social. Os homossexuais, eles acabam sendo vítima dessa ideologia, ou como eles preferem chamar, da identidade de gênero. Porque a ideologia de gênero vai dizer assim: você nasceu uma coisa, né? E aí depois você vai escolhendo aquilo que você quer ser. Inclusive, você nasceu homem, menino? Não, você não nasceu homem, menino. Você nasceu uma coisa, e agora essa coisa, que é um gênero indeterminado, com coisa que a sexualidade, né, que cada um de nós temos, não determina, né? Então, quer dizer, é um ser assexuado, seria isso, né? Não importa. Hermafrodita. Mas esse seria um assexuado, um hermafrodita, né? E aí, quando você completar uma experiência de vida, você vai decidindo a sua vida. Que isso é uma grande falácia, é uma coisa falsa, mas é esse mérito que eu quero entrar agora não. Então, a ideologia de gênero defende o quê? Que você nasceu e você faz uma escolha de vida depois. O que os homossexuais defendem? Eu nasci assim. Como é que pode confrontar agora uma coisa com a outra? E eles querem continuar. Quem está à frente da ideologia de gênero, vocês vão perceber, quem está à frente, na verdade, nem acredita nessas coisas. Nem acredita nisso. Eles sabem que é uma parcela muito grande de pessoas que pode fazer muito barulho com eles, eles vão ter a massa de manobra. Então, eu acho que esse confronto é importante a gente fazer, né? Chegar para a pessoa, certa vez, numa palestra que eu estava ministrando lá em Senador Canedo, tinha um homossexual. E aí ele fez esse questionamento. Falou assim: Diácono, o senhor está dizendo e tal, que existe uma diferença, mas eu vejo que não existe não, nós lutamos pela mesma causa. Eu falei: não, vocês lutam por causa diferente. E coloquei o questionamento para ele, né? Eu te respeito muito, vida do pecado, resolvo depois com Deus, assim como eu vou ter que resolver a vida do meu pecado com Deus também, se eu estiver o cometendo, mas tem duas coisas aqui que são muito diferentes. Um diz que não nasceu, ele é um assexuado, e você está dizendo que você nasceu assim, você afirmou isso aqui. Eu falei: de fato, Thiago. Ele falou: é difícil de entender. Eu falei: então, mas quer colocar todo mundo, né, na mesma massa. Então, normalmente os homossexuais, eles pararem realmente para pensar, né, quem tem essa inclinação, deveria falar assim: não, eu tenho que ser contra essa ideologia de gênero. Não estou querendo colocar a complicação entre eles ou criar algo assim, não, tá? Um terrorismo entre eles, não, mas é mostrar que eles estão defendendo uma causa que não tem como defender. Não tem como defender essa causa. Falei demais, né, gente? Não, está. A Karine tá aqui, não falou nada. E a gente está na hora de finalizar, né? Vamos finalizar, vamos agradecer mais uma vez a Arte Telhas, né? Que está aí nos ajudando, nos apoiando. Também o Café do Vovô, né? Parceiro nosso, Café do Vovô, tanto o Café do Vovô quanto a Arte Telhas. Acredito que um dia nós vamos ter até um outro parceiro, né? Que a gente está em conversação para estar nos ajudando no nosso podcast Ser de Santo, né?
até agora nesse momento, né, esse nome do podcast saiu de um grande santo, né, que felizmente ou infelizmente, né, acho que mais felizmente ele faleceu, né, mas todos nós buscamos o céu e ele buscou a vida toda. Então ele deve estar lá falando assim, eu estou no lugar que eu queria estar. Por isso que eu falo assim que felizmente, né, a gente morre para Deus. Se a gente não morrer, a gente não alcança Deus, e ele alcançou, né? Eu tenho fé, acredito que aquele homem alcançou o céu. Com o Senhor Jonas Habib. Com certeza, né? Almejar isso, né? Que cada um de nós possamos almejar, né? Buscar o céu, alcançar o céu e lutar mesmo, porque é luta, batalha, né? Quero agradecer ao pessoal, né? Artelhas, Café do Vovô, Padre Vilmar, muito obrigado mesmo, Deus te abençoe imensamente. Fernando, Éder, quero agradecer ao pessoal do YouTube que acompanhou. Na rádio, né? Fala aí, Fernando. Só mandar um abraço final aqui, né? Para Vanessa Paula, mandou uma boa noite. Boa noite. Ilva Jorcelina mandou uma boa noite também. Boa noite. Carlos Martins, um abraço, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Sua bênção, Padre Vilmar. Deus abençoe. E agradecer a participação de todos que acompanharam, que não deixou o recado, que estava aí ligado, né? Nessa aula que nós tivemos hoje, né? Que não vai ser a primeira. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, Padre Vilmar, Rodrigo, Éder, Karine, José Neto. E o José Neto. José Neto, mais conhecido como Rodrigo Júnior. Nos abençoe aí, né? Gente, e seguinte, inscreva lá no Instagram, Pode Ser de Santos, no canal do Padre, do YouTube, Padre Vilmar Barreto. Isso. No nosso canal do YouTube, GO, Ovelha do Senhor. Baixe o aplicativo da Web Rádio, está lá no link no Instagram lá, é só entrar lá e baixar o aplicativo para você escutar de onde você estiver. E não deixe de seguir nós Faça o seguinte, você conhece alguém com certeza que você olha para a pessoa e fala, olha, às vezes tem a vocação e já passou daquela idade, manda esse testemunho aí que o padre deu hoje aqui, que com certeza nós vamos ter mais padres aí assumindo essa vocação. Só um comentário antes de finalizar, né? Falando assim de mais velho, né? Minha esposa esses dias, né? Brincando comigo. Você não tem jeito mais não. Já casou, não tem jeito. E o sonho dela agora é que eu me torne diácono. Porque se ao caso acontecer qualquer coisa com ela, eu só tenho uma opção, que é se tornar padre. Acho que eu contei uma história aqui assim, não sei se foi aqui, eu nunca sei onde que eu contei as histórias, né? Mas então, eu não vou contar agora não, senão a gente vai mais uma hora. Então, um abraço aí para minha esposa, um beijo. Padre, o senhor possa despedir do pessoal e dar uma bênção também final aí pra gente. Tá bom. Bom, agradeço muito a todos que participaram, né? Esses momentos assim são únicos, né? Porque agrega demais na fé, agrega demais na partilha e mostra principalmente que as redes sociais elas podem ser um caminho também para o bem. Sim. Muitas coisas nas redes sociais de fato, existe muito fake news também das crenças religiosas, mas é um bem. A todos que participaram, que mandaram mensagens, no final vamos rezar uma Ave Maria, e o Walter, que também está nos acompanhando, eu vi a mensagem dele, vocês leram também, vamos rezar pela mãe do Walter, vai passar por uma cirurgia, e a Igreja Católica, ela sempre tem que estar em unidade quando alguém está vivendo também a paixão, um momento de dor, é o momento da vida do Walter, da esposa, da mãe, do pai dele, então nós vamos rezar. Agradeço vocês, obrigado Éder pelo convite, obrigado. Vamos convidar de novo, com certeza. Vamos ver. Obrigado Rodrigo também, Rodrigo Júnior, né? E o Fernando, muito obrigado, e a Karine, que também veio. A Karine é guarda-costa. Eu já vou falando que para chamar de novo eu fiz uma coisa especial pro padre, né? Um franguinho com piquinho, eu acho que ele não gosta. Nossa, é verdade, né? Você fez que dia? Agora. Sério? Você tá brincando? Sim. 9h30 da noite?
E você não chamou, e não acabou mais cedo para comer. Rapaz, eu não tinha terminado isso aqui, era 7h45. Eu falei assim, vou fazer um frango com piqui, que é a minha esposa que fez, né? É verdade mesmo isso. Então, porque você, no convite você mandou para fazer um franguinho aqui, um piqui, mas é uma promessa que muita gente faz para mim, né? Então, o piqui é um pedaço do céu aqui na terra. O piqui sem. Concordo. Piqui sem espinho, não. Piqui sem espinho aqui lá na. Não, é Nutella, né? É Nutella. Geração Nutella. Não, essa aí não presta. Não. Minha esposa deve estar falando assim, para de falar e traz o padlock. Não, então eu vou parar de falar agora, sabendo disso. Então, assim, gratidão mesmo, né? E espero em Deus que esse nosso bate-papo aqui tenha ajudado, pelo menos, se uma pessoa repensou a vida através do nosso bate-papo, já valeu a pena. Né? Eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade, né? Eu sou um padre feliz. Então, rezem para que eu continue nesse caminho que me faz muito bem. Eu encontrei aquele que preenche o meu vazio e por inteiro. E na ré do pé dele. Agora, colhei em Jesus. Amém. Então, rezemos uma Ave Maria pelo Walter e todas as pessoas acompanham pelas redes sociais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida e do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, um abraço, fica com Deus. Abraço a você que nos ouve pela rádio, pelo canal GO As Ovelhas do Senhor. Muito obrigado, Padre, Fernando, obrigado, Rodrigo. gente. Deus abençoe cada um, vocês que nos acompanharam aqui. Obrigado, Muito Café obrigado. do Vovô. Obrigado, Artelhas. Tamo junto. Até o céu. Quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Eu vou comer piqui agora. Não. Pelo contrário, porque o santo nos foi dado